Com a palavra, vereador Dr. Arnaldo, vice-presidente da CAGE e presidente da COF. Com a palavra, vereador Matheus, membro da CAGE. Pela tramitação, senhor presidente. Com a palavra, vereador Capellini, vice-presidente da COF. Pela tramitação. Faça a manifestação dos integrantes da CAGE e da COF nos exercícios das minhas atribuições regimentais e como forma de interpretar e aplicar o presente regimento interno, ouvi o parecer verbal apresentado que me foi lido, inclusive com a inclusão de emendas. Desta forma, esclareço que todos os vereadores que aprovaram o parecer verbal que foi lido com as emendas estarão aprovando todas as emendas apresentadas, nos termos do regimento interno e, com isso, no momento da leitura do projeto de lei, artigo por artigo, as emendas deverão ser inseridas dentro do projeto. Fixo que o parecer verbal apresentado propugna tanto pela tramitação do projeto de lei como também das emendas, como entendimento de regularidade das matérias. Em discussão, os pareceres verbais que opinam pela tramitação do projeto original. Não, pera aqui. Que propõem emendas e opinam pela tramitação das emendas face à legalidade. Em votação, aquele que estiver de acordo, pelo menos como se encontram, declaro, portanto, aprovado o parecer verbal às emendas apresentadas como demonstração de decisão maior do plenário dessa Casa de Leis. Tendo em vista que as emendas foram apresentadas dentro do parecer verbal das comissões permanentes e que o parecer foi devidamente aprovado, declaro aprovada a tramitação e também aprovada as emendas. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do referido projeto, artigo por artigo, com a inclusão das emendas. Artigo 1º. A Lei Municipal número 1314, de 27 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício 2019 e da outras providências, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 13. As dotações da ação governamental, salários e encargos somente poderão ser transferidas, remanejadas ou transpostas exclusivamente para despesas de pessoal civil e encargos sociais, exceto quando se tratar de recursos vinculados. Artigo 17. Observadas as normas estabelecidas pelo artigo 26 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, para dar cumprimento aos programas e às ações aprovadas pelo Legislativo na Lei Orçamentária, fica o Executivo autorizado a designar recursos para cobrir, direta ou indiretamente, necessidades de pessoas físicas, desde que, em atendimento a recomendações expressas da unidade competente da administração. Parágrafo único. De igual forma, o disposto do caput desse artigo, tendo em vista o relevante interesse público envolvido e de acordo com o estabelecimento de lei, poderão ser destinados recursos para a cobertura de déficit de pessoa jurídica. Jean, o microfone está estourando muito. Artigo 18. Será permitida a transferência de recursos de entidades privadas sem fins lucrativos por meio de auxílios, subvenções e contribuições, desde que observadas as seguintes exigências e condições dentre as porventuras existentes, especialmente as contidas na Lei Federal 4.320/64 e as que vierem a ser estabelecidas pelo Poder Executivo. Parágrafo 4º. Fica criado o anexo denominado Relação de Entidades Conveniadas, que lista a parceria entre as entidades privadas sem fins lucrativos e o Poder Público. Artigo 25, parágrafo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a transpor, a transferir ou remanejar até o limite de 5% inteiros do orçamento de despesa fixada na Lei Orçamentária Anual para o exercício 2019. Artigo 26, parágrafo 2º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares entre programas e ações, sem autorização do Poder Legislativo, quando necessário, nos termos da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 64, relativos às despesas do orçamento fiscal até o limite de 5% do total da despesa a ser fixada na Lei Orçamentária Anual de 2019. Em discussão, artigo 1º. Em votação, aquele que estiver de acordo com como se encontram, aprovado. Artigo 2º. Fica
restituída a LDO ao programa 0903, emendas legislativas, e o projeto Atividade e Operações Específicas 0900, emendas legislativas aprovadas no termo da Lei 1314/2018. Parágrafo único. Fica criado o anexo Emendas Legislativas, que passa a fazer parte integrante desta lei e que, em decorrência das alterações aprovadas pela Câmara Municipal de Bertioga, deverá ser utilizado pela Prefeitura do município de Bertioga para a readequação de todos os anexos da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. Em discussão, artigo 2º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, apenas como se encontram. Aprovado. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Em discussão, artigo 3º, em votação. Aqueles que estiverem de acordo, apenas como se encontram. Aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão o projeto de lei 062/2018, que altera a lei municipal 1314, de 27 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária do exercício 2019 e da outras providências de autoria do senhor prefeito. Está em primeira ainda? Primeira sessão? Pedido de tramitação do regime de urgência especial substitutivo ao projeto de lei 052/2018, com emenda. Esta presidência informa que neste momento iniciaremos procedimentos relativos à apreciação do período de tramitação do regime de urgência especial solicitado para o projeto de lei 052/2018, que estima a receita e fixa despesa do município de Bertioga para exercício do financeiro de 2019. Em votação para referendar o período de tramitação do regime de urgência especial. Quem estiver de acordo, como se encontram, aprovada a tramitação do projeto sob rito de urgência especial. Nos termos do regimento interno, solicito parecer verbal da Comissão de Análise Jurídica e da Comissão de Orçamento e Finanças sobre a tramitação do projeto. Com a palavra, o vereador Eduardo Pereira, presidente da CAGE e membro da COF. Permissão para o uso da tribuna, presidente. Permissão concedida, vereador. Senhor presidente, não diferente dos demais encaminhamentos que fiz, gostaria de fazer a leitura do parecer e que as emendas apresentadas, apesar de verbal, fossem anexadas ao presente projeto e que, a partir do momento que forem lidas e aprovadas o parecer, que as emendas também sejam aprovadas. O ilustre prefeito do município de Bertioga, o senhor Caio Ares Mateus, apresenta para discussão e votação o projeto de lei 052/2018, que estima a receita e fixa as despesas para o exercício financeiro de 2019, com diversos anexos próprios à proposta. O projeto em discussão foi apresentado com o pedido de urgência especial, razão pela qual, para acompanhar regra regimental, apresentamos o parecer verbal. Cumpre fixar que o regimento interno desta Casa de Leis, a partir do seu artigo 220, dispõe sobre o procedimento específico a ser aprovado para a discussão da Lei Orçamentária Anual. A realização de audiência pública foi aprovada pelo plenário e em seguida divulgada através da publicação do Boletim Oficial do Município no sítio institucional desta Casa na internet. Ocorrendo uma no dia 10 de dezembro e a outra após a apresentação do projeto substitutivo pelo Poder Executivo no dia 17 de dezembro de 2018, juntando-se o projeto lista de presença. Posteriormente, a ata a ser elaborada deverá ser juntada. Ultrapassadas estas etapas e vencido o prazo para a apresentação de emendas pelos vereadores, o projeto de lei em comento retorna a estas comissões permanentes para elaboração de parecer final. Para melhorar a proposta, apresentamos as emendas como segue. Emenda número 1, modificativa. Altera o artigo 3º, projeto de lei 052, como segue. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo discriminação dos quadros Programa de Trabalho Natureza de Despesas, que apresentam os seguintes grupos de desdobramentos. 1. Por funções de governo. Legislativa, 16 milhões. Essencial Justiça, 4.416.000. Administração, 51.333.322. Segurança Pública, 19.952.000. Assistência Social, 14.802.533,50 centavos. Previdência Social, 25.450.000. Saúde, 79.748.900. Educação, 111.827.706,78 centavos. Cultura,
1.400.000. Urbanismo, 74.362.650.000. Habitação, 231.000. Gestão ambiental, 8.174.000. Comércio e serviços, 4.383.000. Desporto e lazer, 3.923.378. Encargos especiais, 17.430.193. Reserva de contingência, 41.135.000. Reserva total, 474.569.703,28 centavos. 2. Por categoria econômica, despesas correntes, R$ 398.109.598,80 centavos. Despesa de capital, R$ 35.325.104,48 centavos. Reserva de contingência, R$ 41.135.000. Total, R$ 474.569.703,28 centavos. Por órgão da administração, Poder Executivo, R$ 392.861.703,28 centavos. Poder Legislativo, 65 mil. Poder Legislativo, 16 milhões. Instituto de Previdência, 65.708.000. Total, 474.569.703,28 centavos. Emenda 2. Aditiva, cria um artigo após o artigo 9º, renomeando o daí seguintes com a seguinte redação. Artigo 10. Fica criado o anexo de emendas legislativas que passa a fazer parte integrante desta lei e que, de decorrência das alterações aprovadas pela Câmara Municipal de Bertioga, deverá ser utilizado pela Prefeitura do município de Bertioga para readequação de todos os anexos da Lei Orçamentária Anual de 2019. Em decorrência da emenda 1, criamos o anexo de emendas legislativas, conforme quadro que segue junto a esse parecer e dele fazendo parte integrante. A proposta apresentada pelo PL 052 de 2018, com as emendas sugeridas, encontram-se adequadas ao planejamento orçamentário definido pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica de Bertioga. Assim, propomos a sua aprovação. O presente parecer deve seguir ao plenário para a sua apreciação. Aprovando-se o presente parecer, aprova-se automaticamente as emendas neste sentido. Também considerando aqui, senhor presidente, a assinatura de todos os demais vereadores. Ainda com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu quero aqui agradecer a toda a assessoria desta casa e, para não citar nomes, a todos eles, quem está aqui presente, quem já nos deixou, quem retornou aqui também para nos ajudar. E essa casa teve um compromisso de procurar fazer um excelente orçamento para o ano de 2019. Nós sabemos da dificuldade do ano de 2018, mas nós ficamos aí com uma emenda constitucional que acabou uma emenda à nossa lei orgânica que acabou não sendo executada. Houve a previsão orçamentária no ano de 2018 de aproximadamente 1.700.000 e quero aqui registrar aos vereadores Arnaldo Biró, Capellini e Silvio Magalhães, que fizeram, e os demais que fizeram indicações para que essas emendas pudessem acontecer. Nos faltou aí que nós pudéssemos subsidiar essa legislação de reservar o recurso, de como ele seria aplicado. Existem alguns mecanismos de apontar o recurso e que o prefeito faça a licitação e a execução de obras, serviços, etc. Mas também ele pode fazer o convênio e talvez, né, por uma regulamentação melhor da legislação, fazer então a proposituras do repasse desses recursos como subvenção a instituições do terceiro setor que possam colaborar nos programas governamentais. Então, para que nós não corrêssemos o risco, esse orçamento e essas emendas não foram aplicadas e não serão aplicadas no exercício de 2018, já se finda, e no exercício de 2019, esta casa pegou-se no orçamento, trabalhamos conjuntamente para que pudéssemos adequá-lo à nossa legislação, à nossa emenda, à nossa lei orgânica, e fazer a previsão do 0,5% do valor total das correntes da receita líquida desse município, para que fosse, né, no ano de 2019, reservado o total de R$1.933.000 para a apresentação de emendas impositivas desta casa com o projeto que nós aprovamos. Ficamos aquém no ano de 2018, mas refizemos aí a contabilidade e conseguimos, né, recuperar aí da reserva de contingência, um recurso que estava orçado em R$5.400.000 para que pudesse ser uma verba especial que o prefeito, o executivo, utilizaria em emergência. Na sua mensagem explicativa para a apresentação da LDO, lá o prefeito explica que a reserva
já estaria contando também com as emendas impositivas. Mas para que isso ficasse claro, essa casa tomou o cuidado de emendar os 3 projetos, desde a lei de diretrizes ao plano plurianual e a lei de diretrizes orçamentárias, para que fizesse constar as fichas orçamentárias, as dotações orçamentárias, para que nós pudéssemos emendar. Então a correção se fez necessário, a casa trabalhou a tarde inteira, o dia inteiro, e desde da comissão. Agradeço também aqui aos vereadores que puderam participar das audiências públicas, colaborando, escutando a população e tentando melhorar o projeto. E ouvindo as pessoas, a gente sente a necessidade, vereador Ney Lira, presidente dessa casa, grande responsável então pela criação dessas emendas impositivas, num consenso com a casa, para que nós pudéssemos aí ativar a iniciativa do terceiro setor, para que com o trabalho executado por essas instituições pudéssemos ajudar ao município a gerar políticas públicas verdadeiras. Em alguns pontos que vereadores trabalharam aqui, vereador Silvio Magalhães, vereador Arnaldo, vereador Biró, vereador Capellini, no resgate, por exemplo, para as crianças do autismo. Tem entidade que veio aqui participar, sua representante, a Vanessa, e a instituição surge, mas já nasce com um grande alcance social, porque vai cuidar daquela fase que o nosso município não está preparado. Eu acredito na participação daquela senhora que aqui esteve efetivamente, acredito no diálogo que o prefeito possa abrir, vereador Carlos, né? Que possa abrir o diálogo e consiga ouvi-la, e que as emendas desses vereadores, desses recursos que estão sendo providos agora, possam chegar até essas pessoas, num acordo construído aqui hoje nessa casa, para que essas emendas realmente nascessem, que elas possam surtir os seus efeitos nas políticas públicas. Nós tivemos emendas para a fundação, nós tivemos emendas para a associação, nós tivemos o interesse público garantido por parte de todos os vereadores dessa casa que trabalharam num projeto, mas nós não podemos ultrapassar as nossas prerrogativas, ou seja, o legislativo vai fazer a indicação, vai fazer as suas planejamentos, mas na questão impositiva, nós deveríamos saber trabalhar elas, porque o prefeito também tem o seu poder discricionário para poder nos atender. Então, construindo aqui, o senhor presidente, nós vereadores, em várias mãos, posso colocar aqui, com aval de todos, sem exceção de nenhum, buscando diálogos no gabinete. Eu acho que essa é a função de um parlamentar. Fui ao gabinete do Silvio Magalhães, num primeiro momento, buscar um respaldo, conversei com os demais vereadores, vereador Capellini, presidente dessa casa, também nos deu o aval para trabalhar. Falei pelo telefone com o presidente após a audiência, ele falou: Eduardo, vamos recuperar os recursos, como nós podemos fazer isso? Então, ficou estabelecido para que a gente fizesse um desenho, né? E o que nós tínhamos em mãos, sem passar por cima da vontade do executivo. O nosso prefeito, ele tem o poder de elaborar o orçamento e cabe a nós aprovar. Mas para que nós não fizéssemos nenhum tipo de agressão a nenhuma das fichas orçamentárias de nenhuma receita que está ali programada e já se planejado para o ano 2019, e a nós fôssemos imputado qualquer tipo de erro na questão da execução financeira e de qualquer programa, nós tivemos o cuidado de mexer apenas nos recursos contingenciados. A lei nos pede 0,5% desses valores no total do orçamento, que casa 1.933.000, o prefeito deixou lá 5.400.000. O vereador Silvio acompanhou a contabilidade desse ato, nós extraímos de lá, deixamos lá 1.933.000 reais para a verba contingenciada, obrigação da lei 0,5%, fizemos as emendas e reservamos mais 1.900.000 desse recurso, dos recursos contingenciados para nossas emendas de 2019, e 1.540.000, nós fizemos a separação desses recursos em 6 módulos, 3 deles vão para a área da assistência social e 3 vão para a área da educação. E a saúde, do 1.900.000, vereadores, poderá receber, com o trâmite de 50% das emendas desse ano, mais R$1 milhão se o prefeito assim executar o que essa Câmara está emendando hoje. Então, o que nós tenhamos hoje? Todas as áreas, saúde, assistência social e a área da educação, foram prestigiadas pelas emendas destes vereadores. Eu fiz questão de conversar com todo mundo para que a gente pudesse ter a assinatura de todos, para que há um consenso. Na hora de se apresentar as emendas ao prefeito, eu gostaria também, no que foi pactuado aqui, presidentes, que nós também fizéssemos em conjunto, vereador Nelly. Não vai haver a emenda só do Biró, não vai haver a emenda só do Arnaldo, só do Silvio, só do Matheus, nós vamos assinar em conjunto. Então nós vamos ter que continuar o diálogo, buscar o diálogo com o executivo, porque nós não podemos fugir à diretriz do plano plurianual, nem nós não podemos fugir o que o prefeito tem
vontade de aplicar como políticas públicas, mas nós, vereadores, temos a prerrogativa de ouvir o povo. Nós estamos sentindo na pele as necessidades das pessoas. Não é política barata, é política assistencial, educacional e de saúde. Nós não estamos fazendo aqui credenciamento de instituições que não têm capacidade ou que estão lutando contra o município. Não é nenhum movimento do Sem Terra, não é nenhum outro movimento que não vá somar, mas é movimento e são pessoas que estão atuando no terceiro setor, que precisam ter o respaldo dessa casa. Então, eu fico feliz por todos terem ouvido, terem acompanhado. Essa casa faz hoje 1.933.000 de reserva para as emendas que nós vamos conversar e aplicará 1.540.000 em duas pastas, assistência social e na educação. E onde estão esses recursos no orçamento? Para que a gente possa simplificar após a leitura, as pessoas saibam. Está no Fundo Municipal de Assistência Social e está nas verbas de subvenção da Secretaria de Educação e da Assistência Social. E lógico, esse 1 milhão que nós pretendemos destinar da emenda de 2019 tem que ser discutido com o Executivo e transferido por remanejamento pós ou por indicação para a área da saúde. Então, o que nós estamos fazendo aqui? Atuando com responsabilidade, atuando com coerência, buscando diálogo. Procurei o líder do governo, fomos buscando inteligência no diálogo para que a gente pudesse não alterar nenhuma ficha de programas executivos do prefeito, mas mexemos na questão do contingenciamento. E para que todos saibam, esses recursos, 5.400.000, a lei nos garante 0,5% de reserva, o que daria apenas 1.900.000. E o prefeito deixou 5.400.000. Nós mexemos apenas ali e conseguimos amplamente atender. É lógico, no decorrer da execução orçamentária do ano de 2019, se esses recursos que ficaram de 0,5% para a reserva de contingente forem necessários suprir, o prefeito tem a prerrogativa de utilizar os 5% previstos, e a casa foi coerente quando aprovou a lei de diretrizes com 3% e readequa ela para 5%. Então, não há o que dizer que a gente colocou a corda no pescoço ou esticou o pé para o prefeito cair ou para alguma coisa dar errado. Essa casa foi coerente, ela trabalhou nesse sentido, mas não deixou de olhar o anseio da sociedade da nossa cidade, que veio aqui na audiência, que procurou os vereadores e que trabalhou no requisito de ter a nossa emenda à lei orgânica respeitada, para que essa casa possa fazer a indicação de emendas parlamentares, indicar desde obra até subvenção e convênios com as instituições do terceiro setor da nossa cidade. O que nós queremos? Que a sociedade do terceiro setor seja proativa nessa cidade, que ela possa realmente atuar, mas não dá para atuar só fazendo churrasquinho, só fazendo festinha e tentando arrecadar dinheiro. Vai ficar muito curto esse cobertor. Existem instituições que vivem aí de auxílios, de voluntariado e que precisam desse recurso, mas nós precisamos criar essa cultura. Nós não tínhamos. Esse evento da separação de 0,5%, ele veio agora. Então, nós ficamos aí o ano de 2018 procurando como fazer. E estávamos fazendo errado. Então, o Aldi, técnico dessa casa, que deu atenção aos vereadores, também se preocupou com isso. Eduardo, o que eu faço com as emendas que os vereadores apresentaram? Eu não estou com elas subsidiadas legalmente para que eu possa fazer a subvenção, que o executivo possa fazer a execução desse dinheiro, apenas destinando o recurso nos valores que nós apontamos. Precisa ter um programa, precisa ter um convênio, precisa ter um critério melhor, porque o recurso que nós destinarmos, tanto para PAI, tanto para recanto infantil, para não, estou falando para quem já tem, para quem recebe, a PAI, recanto infantil, e acho que tem mais uma, a ITUB, eles têm que prestar conta, o Tribunal de Contas vai em cima, e se as instituições que receberam subvenções em outros anos não prestarem contas, os seus agentes responsáveis vão responder com o seu patrimônio. Então, o que nós estamos fazendo aqui é criando uma prudência, que o executivo não perca a mão na hora de aplicar essas emendas. Não é como nós pensamos que tem que ser, mas sim temos que arcar aqui com uma responsabilidade para que amanhã não venha o Tribunal de Contas e diz: aquele recurso está errado, a instituição devolva. E no segundo momento, as contas do prefeito possam ser rejeitadas por aquele instante. Então, existe sim uma insegurança por parte do executivo na hora de ceder para quem talvez não tenha total experiência em gerir recursos públicos. Não é vai lá e compra, vai lá, veja 3 orçamentos e compre o mais barato. Você tem que ter essa responsabilidade. E se isso não acontecer, o nosso prefeito, que foi não tomou o devido cuidado, vai poder responder nas suas contas. Então, o que se quer? Não fugir às prerrogativas legais que se tem. Convênio, conselhos municipais,
os nossos fundos administrados pelos conselhos, para que eles possam ajudar as instituições do terceiro setor, ou que nós possamos indicar recursos para obras importantes na nossa cidade, o vereador Biró numa praça, o vereador Capellini na subvenção para as instituições, o Arnaldo lá para o Guaratuba, o vereador Silvio para a fundação, enfim, para que nós possamos aplicar políticas públicas ajudando o prefeito a melhorar a qualidade de vida das nossas pessoas. Então, o que nós fizemos aqui foi cirúrgico, cuidadoso e responsável. E eu agradeço aqui a paciência dos nossos vereadores, porque nós conseguimos aqui um bom diálogo. Eu vou terminar a minha participação e já pedindo que o senhor faça o encaminhamento devido à aprovação e dessa manifestação, presidente, deixando aqui como último ato desta noite desse vereador, registrado aqui mais uma vez a palavra do Senhor. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Essa palavra está em Salmos 107, versículo 1. E eu continuo, vamos dar graças, porque o Senhor nos pede isso. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Dr. Arnaldo, vice-presidente da CAGE e presidente da COF. Pela tramitação. Com a palavra, vereador Matheus, membro da CAGE. Senhor presidente, seguindo as palavras do novo líder do governo, agora com a saída do vereador Carlos, eu, membro da CAGE, dou pela tramitação também do parecer. Com a palavra, vereador Luiz Henrique Capellini, vice-presidente da COF. Pela tramitação. Faça a manifestação dos integrantes da CAGE e da COF no exercício de minhas atribuições regimentais e como forma de interpretar e aplicar presente regimento interno, ouvi o parecer verbal apresentado que foi lido, inclusive com a inclusão das emendas. Desta forma, esclareço que todos os vereadores que aprovado o parecer verbal que foi lido com as emendas, estarão aprovadas todas as emendas apresentadas, nos termos do regimento interno, e com isso, no momento da leitura do projeto de lei, artigo por artigo, as emendas deverão ser inseridas dentro do projeto. Fixo que o parecer verbal, apresentado tanto pela tramitação do projeto como de lei, como também das emendas, com o entendimento da regularidade das matérias. Em discussão os pareceres verbais, que opinam pela tramitação do projeto original. Em discussão os pareceres verbais, que opinam pela tramitação do projeto original, que propõem emendas e opinam pela tramitação das emendas face à legalidade. Em votação, aqueles que estiverem de acordo com como se encontram, declara aprovado o parecer verbal, as emendas apresentadas como demonstração de decisão maior do plenário dessa Casa de Leis. Tendo em vista que as emendas foram apresentadas dentro do parecer verbal e das comissões permanentes e que o parecer foi devidamente aprovado, declaro aprovada a tramitação e também aprovada as emendas. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do prefeito do projeto, artigo por artigo, com a inclusão das emendas. Artigo 1º. O orçamento fiscal de seguridade do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2019 estima a receita e fixa a despesa em R$ 474.569.703,28, discriminados pelos anexos que integram essa lei. Artigo 2º. A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e outras receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações constantes no anexo 2 da Lei Federal número 4.320/64, com os seguintes desdobramentos. Receitas correntes, R$ 416.309.203,28. Impostos, taxas e contribuição de melhoria, R$ 185.315.000. Contribuições, R$ 23.083.000. Receita patrimonial, R$ 17.068.000. Transferências correntes, R$ 182.588.203,28. Outras receitas correntes, R$ 8.255.000. Receitas de capital, R$ 21.052.500. Operações de crédito, R$ 2.449.000. Transferência de capital, R$ 18.603.500. Receita corrente intraorçamentária, R$ 37.208.000.
Contribuição interorçamentária, 25.550.000. Outras receitas correntes interorçamentária, 11.658.000. Total, 474.569.703,28 centavos. Perdão, Marcelo, não foi votado o primeiro artigo. Não, eu li, mas não foi votado, já pulei direto para o segundo. Em discussão, artigo 1º. Em votação, aquele que estiver de acordo apenas como se encontra, aprovado. Em discussão, artigo 2º. Ele fez os dois juntos. Já fiz. Em discussão, artigo 2º. Em votação, aquele que estiver de acordo apenas como se encontram, aprovado. Artigo 3º. A despesa será realizada segundo a discriminação dos quadros programas de trabalho e natureza de despesas, que apresentam os seguintes grupos de desdobramento. 1. Por funções de governo. Legislativa, 16 milhões. Essencial à Justiça, 4.416.000. Administração, 51.333.332 reais. Segurança Pública, 19.952.000. Assistência Social, 14.802.553,50 centavos. Previdência Social, 25.450.000. Saúde, 79.748.900. Educação, 111.827.706,78 centavos. Cultura, 1.400.000. Urbanismo, 74.362.650 reais. Habitação, 231 milhões. Perdão, 231.000. Gestão ambiental, 8.174.000. Comércio e serviço, 4.383.000. Desporto e lazer, 3.923.378 reais. Encargos especiais, 17.430.193. Reserva de contingência, 41.135.000. Total, 474.569.703,28 centavos. 2. Por categorias econômicas, despesas correntes, 398.109.598,80 centavos. Despesa de capital, 35.325.104,48 centavos. Reserva de contingência, 41.135.000. Total, 474.569.703,28 centavos. 3. Por órgão da administração, Poder Executivo, 392.861.703,28. Poder Legislativo, 16 milhões. Instituto de Previdência, 65.708.000. Total, 474.569.703,28 centavos. Artigo 3º, senhor presidente, para votar. Em discussão, artigo 3º. Em votação, aquele que estiver de acordo apenas como se encontram, aprovado. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado. Inciso 1º. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 5% inteiros no orçamento de despesa fixada no artigo 1º desta lei, observando o disposto do artigo 43 da Lei Federal 4.320/64. Inciso 2º. Abrir créditos adicionais suplementares até o limite consignado sob a denominação de reserva de contingência subordinada ao órgão do orçamento municipal, Prefeitura do município de Bertioga, observado o disposto do inciso 3º do artigo 5º da Lei Complementar Federal, número 101, de 4 de maio de 2000. Em discussão, artigo 4º. Em votação, aquele que estiver de acordo apenas como se encontram, aprovado. Artigo 5º. Não onerarão o limite previsto no inciso 2º do artigo 4º desta lei os créditos suplementares destinados a: inciso 1º, suprir insuficiência nas dotações orçamentárias relativas às despesas de conta de receita própria do BERT-Prev. Inciso 2º, suprir insuficiência das dotações orçamentárias do Poder Legislativo, observado o limite estabelecido no artigo 29A da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Quinto, senhor presidente. Em discussão, artigo 5º. Em votação, aquele que estiver de acordo apenas como se encontram, aprovado. Artigo 6º. As transferências das contas financeiras destinadas à Câmara Municipal deverão ser realizadas até o dia 20 de cada mês. Parágrafo único. As alterações orçamentárias necessárias ao Poder Legislativo, realizadas por remanejamento e por cancelamento parcial ou total de suas próprias dotações, serão solicitadas por ofício ao Poder Executivo e as expedirá por decreto no prazo de 7 dias úteis.
Em discussão, artigo 6º, em votação, aqueles que estiverem de acordo apenas como se encontram, aprovado. Artigo 7º. O Poder Executivo estabelecerá normas para a realização de despesas, inclusive a programação financeira para o exercício 2019, onde fixará as medidas necessárias para manter os gastos compatíveis com a arrecadação da receita, a fim de obter o equilíbrio financeiro preconizado pela legislação específica vigente. Em discussão, artigo 7º, em votação, aqueles que estiverem de acordo apenas como se encontram, aprovado. Artigo 8º. No caso do cumprimento das metas de resultado primário e nominal virem a serem comprometidos pela insuficiência da receita, os poderes legislativo e executivo deverão promover redução nas suas despesas nos termos do artigo 9º da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, fixado por autos próprios limitações aos empenhamentos da despesa e movimentações financeiras. Parágrafo 1º. O Poder Executivo estabelecerá por decreto os tipos de despesas pelas quais as limitações referidas no caput incidirão. Parágrafo 2º. Com o objetivo de dar suporte às medidas preconizadas no caput do alcance das metas fiscais, deverá ser monitorado bimestralmente pelos Poderes Executivo e Legislativo. Parágrafo 3º. Na hipótese de ocorrência do disposto do caput desse artigo, o Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo nos termos dispostos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar Federal de 101 de 4 de 2000, relatório a ser apreciado pela mesa diretora contendo o montante que caberá ao Poder Legislativo na limitação do empenho e da movimentação financeira, calculando na forma proporcional a sua participação no total das dotações financeiras com recursos ordinários constantes na Lei Orçamentária de 2019. Parágrafo 4º. O Poder Legislativo, com base na análise do relatório que trata o parágrafo anterior, publicará no ato de um 10º dia útil subsequente ao recebimento do mencionado relatório, estabelecendo os montantes que serão objetos de limitações do seu empenhamento e movimentação financeira, e em que tipo de gastos constantes de suas respectivas programações. Parágrafo 5º. Na hipótese de recuperação da receita realizada, a recomposição do nível de empenhamento das dotações será feita de forma proporcional às limitações efetivas. Parágrafo 6º. Considerando que total de repasse financeiro ao Poder Legislativo tem limite calculado nos termos do artigo 29A da Constituição Federal, a redução das suas despesas ocorrerá tendo por base na realização insuficiente apenas das receitas citadas nesse artigo 29A da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assim, guardando simetria de cálculo entre os conceitos de repasse financeiro e limitações de despesa. Em discussão, artigo 8º, em votação, aqueles que estiverem de acordo apenas como se encontram, aprovado. Artigo 9º. Durante a execução orçamentária, mediante controle interno, deverão ser identificados e avaliados os componentes de custo das ações para dimensionar os recursos orçamentários disponíveis, comportarão expansão ou geração de novas despesas. Parágrafo 1º. Sempre que cabível, deverá ser verificada a possibilidade de financiamento por outras fontes em complemento aos recursos do Tesouro Municipal. Parágrafo 2º. Os recursos correspondentes a outras fontes que não as do Tesouro Municipal deverão ser aplicados plenamente com acompanhamento e orientação da Secretaria de Administração e Finanças, de forma a garantir sua plena utilização. Em discussão, artigo 9º, em votação, aqueles que estiverem de acordo pelo menos como se encontram, aprovado. Artigo 10º. Fica criado o anexo Emendas Legislativas que passa a fazer parte integrante dessa lei e que, em decorrência das alterações aprovadas pela Câmara Municipal de Bertioga, deverá ser utilizadas pela Prefeitura do município de Bertioga para readequação de todos os anexos da LOA, Lei Orçamentária Anual de 2019. Em discussão, artigo 10º, em votação, aqueles que estiverem de acordo pelo como se encontram, aprovado. Artigo 11º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Perdão. Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2019. Em discussão, artigo 11º, em votação, aqueles que estiverem de acordo permaneçam como se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em primeira discussão com emendas o projeto de lei 52 de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bertioga para exercício financeiro de 2019, de autoria do senhor prefeito. Encerrada a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, com a palavra, vereador Eduardo Pereira. Para registrar nessa ata, para que a audiência seja curtinha,
Com relação às emendas e o trabalho de 2 anos dos vereadores desta Casa de Leis, no ano de 2017 se surgiu essa movimentação e esperava-se o vigor delas em 2018. E, como eu posso falar aqui a Vossa Excelência, o bônus é de Vossa Excelência e o ônus também, né? Na economia do primeiro ano de Vossa Excelência, de quase 4 milhões, e eu quero crer que desse ano mais quase 4 milhões, nós padecemos muito aqui, em termos de estrutura, em termos de caminhamento dos nossos trabalhos. Nós somos coerentes com a posição de Vossa Excelência em fazer a redução dos gastos do Executivo. Temos algumas pendências que teremos que ver como vão fazer, mas o que nós sempre conversamos aqui, um com o outro, é que esses recursos cortados na carne aqui poderiam retornar como políticas públicas à população, ou na regularização fundiária, ou na aplicação para instituições do terceiro setor. Elas não aconteceram. E eu não quero colocar que o sacrifício aqui de todos não venha a surtir efeitos, porque ou nós reestruturamos a Câmara, ou nós olhamos para o futuro e vamos ver que isso aconteça. E podemos repetir a dose nos próximos 2 anos, chegando aí num total desse ano de 16 milhões, praticamente 50 desse ano de economia, em totais de orçamento, ou nos 2 anos, posso dizer que Vossa Excelência conseguiu economizar 25% do orçamento total que teve na sua mão. É um número extremamente vultuoso, que tem que ser levado no retorno para a população. Então, o que fica a minha indignação é da nossa dificuldade aqui, como coloquei para Vossa Excelência, mas eu queria ver que isso fosse aplicado realmente lá fora, em retorno à população, em benfeitoria. Então, que eu não deixasse de registrar essa posição, para que em 2019 nós temos uma posição dupla, que nós podemos recuperar a emenda de 2019 e com as outras emendas que fizemos nas pastas da educação e da assistência social, a gente não possa perder também o ano de 2018. Então, é um cenário que eu não posso deixar de construir, porque nós nos sacrificamos aqui, e com o aval aí, com a direção do presidente desta Casa Nerilha, para que isso fosse feito, demonstrando parte do Legislativo o poder que tem para fazer, no caso de economizar, e na expectativa de que esses recursos possam ser aplicados. Se não for, eu acredito que a recuperação da estrutura do Legislativo também seja um empenho a se olhar em 2019, porque, de verdade, a gente tem que saber onde vai. Eu vi a preocupação de Vossa Excelência na questão de economizar e querer que esse recurso fosse destinado à regularização fundiária, mas Vossa Excelência mesmo demonstra que isso ainda não aconteceu como se esperava. Então, vamos torcer para que até parte dessas emendas, vereador Neguinho, em 2019, possam ser destinadas verdadeiramente à realização dos levantamentos topográficos, dos cadastros, para que a Prefeitura tenha um pacote técnico para que possa fazer o credenciamento da regularização fundiária esperado. É uma bandeira desta Casa e outras bandeiras na área social e na área da educação também o são. Então, vamos lutar, continuar aqui com o cinto apertado, mas esperando o retorno dessas políticas públicas para a população. Não podia deixar, depois de todo esse trabalho e desses projetos serem aprovados em primeira discussão, que a gente não consiga ver um horizonte que essas políticas realmente aconteçam para a população. Porque cortar, nós cortamos. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Está dando ordem, tá? Encerrado a ordem do dia e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão extraordinária. Aí, Vinícius pediu para mim falar um pouquinho para ir no banheiro. Segunda discussão, é facinho. 3 emendas. Eu vou falar. Sob a proteção de Deus, em nome da lei, havendo número legal, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 22ª sessão extraordinária do 2º ano legislativo da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Bertioga, nesse dia 18 de dezembro de 2018. Segunda discussão da redação final do substitutivo do projeto de lei 052/2018. Esta presidência informa que neste momento iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão e redação final do projeto de lei 052/2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda do referido projeto.
Estima a receita e fixa a despesa do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2019. Em discussão, em votação, aquele que estiver de acordo apenas como se encontram, aprovado. Declaro, portanto, aprovado a segunda discussão e redação final, projeto de lei 052/2018, que estima a receita e fixa a despesa do município de Bertioga para o exercício financeiro de 2019, da autoria do senhor prefeito. Segunda discussão e redação final do projeto de lei 061/2018. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão e redação final do projeto de lei 061/2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do efeito do projeto. Dispõe sobre a alteração nos programas de ações governamentais do Plano Plurianual do Quadriênio 2018-2021, instituído pela Lei Municipal número 1280, de 1º de janeiro de 2018. Em discussão, em votação, aquele que estiver de acordo como se encontra, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final, projeto de lei 061/2018, que dispõe sobre a alteração dos programas de ações governamentais do Plano Plurianual de Quadriênio 2018-2021, instituído pela Lei Municipal 1280, de 1º de janeiro de 2018, de autoria do senhor prefeito. Esta presidência informa que, neste momento, iniciaremos os procedimentos relativos à segunda discussão e redação final do projeto de lei 062/2018. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do efeito do projeto. Altera a Lei Municipal número 1314, de 27 de julho de 2018, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária do exercício 2019 e da outras providências. Em discussão, em votação, aquele que estiver de acordo como se encontra, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final, projeto de lei 062/2018, que altera a Lei Municipal 1314, de 27 de junho de 2018, que dispõe sobre diretrizes para a elaboração de lei orçamentária do exercício 2019 e da outras providências de autoria do senhor prefeito. Isso aqui foi retirado do pau, né? Falta isso aqui, último. Vereador, antes de encerrar aqui, falta o último projeto, eu gostaria, faça sua colocação, vereador Eduardo. Sim, você vai fazer uma economia de 4 milhões de reais, mais de 4 milhões de reais, vereador. Fiz essa economia em função ao questionamento do Tribunal de Contas, que já estava em cima dessa casa com gasolina, com uma série de situações, então eu fiz a economia assim. Não deixei de investir nessa casa, não, senhor. A única coisa que não foi feita foi a compra dos carros. Mas por quê? Nós fizemos a licitação, iniciamos, só que teve um problema na padronização, a assessoria jurídica falou que podia dar problema com o Tribunal de Contas. Como eu não quero ter problema com o Tribunal de Contas, então acho que o único problema que nós tivemos aqui foi o problema dos carros, na verdade, que não conseguimos trocar. Os carros estão aí bastante usados e tudo, mas mesmo assim estou sendo questionado pelo Tribunal de Contas com o gasto dessa casa. Fazendo essa economia absurda, realmente uma economia muito grande, de 4 milhões, mas fiz em detrimento que tenho responsabilidade, gostaria de ter minhas contas aprovadas. Temos ainda um problema, que ainda, o questionamento desta casa, estou falando em contas, temos que apertar mais ainda, temos que cortar. Apresentei um projeto que agora, o mês passado, eu recebi uma intimação do Tribunal de Contas de que temos que diminuir os cargos dessa casa. Então, coloquei aqui, foi em cima da hora, porque eu recebi agora a documentação, temos que tirar um cargo de cada vereador. Uma coisa que eu peço a compreensão dos vereadores, que eu não acho justo eu fazer essa economia, fazer esse trabalho que Vossa Excelência colocou, e a gente levar uma reclamação do Tribunal de Contas em cima desses cargos. Então a economia se faz necessária. Tenho patrimônio declarado e não quero sofrer nenhuma sanção com o Tribunal de Contas. E eu gostaria de agradecer os vereadores nessa última sessão, os vereadores, meu segundo secretário, Magno Roberto Biró, ao Carlos Ticianelli, que está se despedindo aí do primeiro secretário, ao Eduardo Pereira, vice-prefeito, vice-presidente dessa casa, ao doutor Arnaldo por ter me prestigiado no primeiro mandato, na presidência. Realmente sou grato a vocês, conseguimos fazer um trabalho aqui, nunca nessa casa foi tão participativa das comunidades aqui, vim reivindicar, alguns reclamavam, mas eu sempre deixei aberta a porta, o pessoal poder falar aqui, poder fazer o microfone, então foi uma forma democrática que eu fiz durante esse mandato, nunca essa casa foi tão participativa como no meu mandato. Agradeço a vocês por terem me prestigiado na presidência do mandato, eu tenho um compromisso até dia 31 de dezembro,
dezembro e costumo honrar o compromisso, vereador. Quando o senhor, Vossa Excelência me disse que para mim ser presidente, e o prefeito Caio Mateus também endossou, reforçou, então eu sou grato também ao prefeito e aos vereadores por ter me proporcionado essa presidência, que cresci, fizemos um trabalho aí de regulação fundiária, vamos entregar mais de 5 mil títulos nos próximos anos, com o convênio de TESP que eu consegui fechar, vai ser assinado nos próximos dias. Parte dessas verbas que nós devolvemos foi investido na regulação fundiária, sim. O prefeito entregou diversos títulos no Albatroz, diversos títulos no Itaguaré. Então, realmente a economia foi feita. Agora, fiz essa economia de 4 milhões e cabe à futura presidência, o presidente do Cabildo que vai assumir, que eu desejo sucesso, na realidade é também trabalhar essas 4 milhões que vão ser devolvidos para poder realmente reinvestir na área da saúde e na área da regulação fundiária tão precária que está a saúde. Esse dinheiro foi investido, foi apertado por esses vereadores e em função de poder investir no Sinter. A gasolina, fiz essa redução, muitos reclamaram, mas é uma determinação do Tribunal de Contas não reduzir gasolina porque queria. E fiz justiça com os vereadores, muitos reclamaram, mas quando os vereadores devolveram carro, cancelaram a gasolina, eu fui, a manifestação era contrária do secretário, do doutor Jurandir, os carros eram para usar simplesmente para foi combinado aqui no documento para vítimas de câncer, para pacientes do câncer, e ele não poderia usar, já tinha uma van, então ele não tinha a utilidade do carro, eu devolvi o carro para todo mundo. Então o carro foi mantido, a gasolina foi mantida, porque eu sempre fui um vereador conciliador aqui, nunca usei do cargo para prejudicar ninguém, sempre ajudei todos os vereadores, tentei conciliar com o prefeito, atender as suas necessidades, que afinal confiou a mim a presidência. Então fez essa economia, vereador, com apoio aqui da mesa, para poder realmente devolver esse dinheiro, porque o Tribunal de Contas, qualquer descuido ele quer pegar, na realidade. Então a gente faz o trabalho, faz uma economia, mas mesmo assim eu estou respondendo diversas investigações, seja de transmissão de televisão, seja de diversas situações aqui, os cargos aqui dessa casa, aquela ação, que graças a mim, todo mundo reclamou que eu suspendi 4 sessões, não era para suspender, agora entrou com uma ação aqui. Se não fosse eu suspender as 4 sessões, não tivesse a frieza, todo mundo, tem que votar, me pressionaram bastante aqui, mas eu segurei, tivemos graças a Deus tivemos uma assessoria jurídica, o nosso jurídico, doutor Marcelo, que conseguiu resolver, porque aquele projeto ia dar grandes problemas para nós vereadores. Eu não fui acionado porque eu sou presidente. O presidente não vota, não foi acionado, mas todos os vereadores foram acionados e injustamente diversos funcionários vão ter que contratar advogado e responder. Mais de 140 funcionários vão ter que contratar advogado e responder, porque uma situação, é uma ação muito delicada. Mas eu tive a compreensão de avaliar, sofrendo uma forte pressão, mas nós conseguimos aí alterar o projeto, e isso eu agradeço, Marcelo, porque quando eu estive com o promotor, quando ele viu as solicitações do Ministério Público, ele se surpreendeu. Porque ele falou que se tivesse daquele jeito, ele ia pegar. E, na realidade, nós, durante 4 sessões, alteramos, os vereadores fizeram diversas sugestões, e, Marcelo, parabéns, porque graças a você e graças ao ter a frieza de segurar esse processo, não vamos ter problemas sérios com a justiça aqui, todos vocês. Eu já tenho, mas todos vocês vão compartilhar com esse outro processo. De qualquer forma, eu também quero agradecer a vereadora Valéria, que não se encontra mais aqui, mas uma vereadora parceira, que incentivou uma possível reeleição. A gente vai ter uma presença compartilhada entre eu e o vereador Mateus, no primeiro e segundo mandato. Vereador Silvio, quero agradecer vocês por terem incentivado nesse segundo mandato. Respeito a posição da mesa, dos vereadores. Desejar sucesso aí ao vereador Capellini aí, nessa nova gestão, com essa devolução de dinheiro, que ele consiga aí com o executivo dos devidos encaminhamentos. Agradecer aos funcionários dessa casa, a Ivanildes e a doutora Débora, que sempre aqui atende, sempre ajudando aqui nas sessões, o nosso amigo Jean, sempre no microfone aqui, dando apoio, dando suporte pra gente. Agradecer os funcionários dessa casa por me proporcionar aí, fazer uma administração séria, correta, e me encaminhar, abrir os olhos, e agradecer a Deus por ter me abençoado nesses 2 anos de mandato frente à presidência dessa casa. Estou solicitando a retirada do projeto 391 de 2018, que dispõe sobre a instalação de câmaras de monitoramento de segurança nas escolas públicas do município de Bertioga. Então, face ao executivo, talvez seja necessário fazer uma emenda, ia ser aprovado hoje. Então, estou retirando por 2 sessões o projeto para votarmos a partir do ano que vem.
Essa presença informa que, neste momento, iniciaremos procedimentos relativos à segunda discussão e redação final do projeto de lei 003 de 2017. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da emenda ao referido do projeto. Disciplina a utilização de fogos de artifício no município e da outras providências. Solicito ao primeiro secretário que proceda... Não. Essa foi a primeira? Em discussão a emenda. Em votação, aquele que estiver de acordo apenas como se encontra, aprovado. Declaro, portanto, aprovado em segunda discussão e redação final, projeto de lei 003 de 2017, que disciplina a utilização de fogos de artifício no município de Bertioga e da outras providências, de autoria dos vereadores Valéria Bento, Matheus Rodrigues, Luiz Carlos Pacífico Júnior, Luiz Henrique Capellini e Antônio Carlos Ticianelli. Encerrada a ordem do dia e nada mais haverá a tratar, declarei encerrada a presente sessão extraordinária. Boa noite a todos.